paz de Deus a todos. Sejam bem-vindos ao canal Cantinho com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. E hoje eu tenho uma pergunta para vocês. Hoje você já fez sua caminhada? Hoje você já foi na academia? Já praticou seu esporte? Tem cuidado bem da sua saúde, do seu corpo? Muito bom. Maravilha, tá bom? Se você tem feito isso, você está de parabéns. Mas eu tenho outra pergunta para você. Você tem cuidado da sua alma? Como anda a sua alma? Ela tem sido alimentada? Com o quê? Eu vou trazer para você aqui no livro de Romanos 8, capítulo do 12 ao 17, tá bom? Faça a leitura com carinho, leia com gratidão, aprenda com Deus, tá bom? Deus tem coisas lindas para vocês. Filhos e herdeiros. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificais os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados na qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Glória a Deus. Que palavra linda, que palavra que enche o nosso coração de alegria, de paz, de gratidão, certo? Aqui vemos o cuidado de Deus para conosco, né? De tratarmos como filhos e herdeiros dele, né? Porém, para sermos filhos e herdeiros, temos que aceitar o propósito de Deus. Que o propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida, é vida em abundância. Uma vida em abundância não é aqui na terra, porque aqui na terra temos hora marcada para voltarmos. Aqui não é abundância. Abundância, ao meu entender, é eterna. É uma vida eterna, porque lá sim é eterna, é abundante, né? Para todo sempre. Então temos que ter cuidado. Cuidar da nossa alma, alimentá-la com coisas do Espírito, lendo a palavra, praticando, aprendendo, colocando dentro de si aquilo que te fortalece, que te purifica, né? Porque com ele seremos glorificados. Sim, seremos glorificados. Por quê? Porque fomos recebidos como filhos e herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Olha a importância de você estar fazendo a leitura, de você não estar indo por vãs palavras, vãs doutrinas, tá? Porque se alguém te apresentou uma outra obra que não seja de Deus, descarte a tempo, tá bom? Porque o caminho de Deus, ele é estreito, ele é estreitinho, né? Temos que estar aptos para andar nele. Aptos para andar nele é quando você escuta a voz de Deus, né? Escuta a voz do Senhor. Porque quando escutamos a voz do Senhor, nós o seguimos. Porque a própria palavra diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz, a ouvem. Então, preste atenção. Se você não está dando ouvidos, não está trilhando, você está fora.
Você não é filho, não é herdeiro e não será co-herdeiro. Tá bom? Tome cuidado com isso aí. Cuide da sua alma, alimenta a sua alma. Para você alimentar a sua alma, você tem que ler a palavra. A palavra de Deus é que nos ensina o que é correto, o que é benefício para nossa alma, para sustentá-la. Tá bom? Não tem como você servir a Deus, ser um cristão, só dentro da sua casa. Eu já vi muitos dizerem, retroceder dizendo: eu não quero ir na igreja mais. Eu quero servir a Deus dentro da minha casa. Isso é um erro, isso é um engano. Que o inimigo da sua alma infiltra dentro da sua cabeça. Para você achar que isso é certo. Por quê? Porque você fica olhando para os maus exemplos, os maus testemunhos. Aí isso te enfraquece. Quando você coloca seus olhos nisso, te enfraquece. E te tira da presença de Deus. Porque isso é uma arma usada contra você. Preste atenção. O declínio do teu irmão, a queda do teu irmão, o inimigo usa contra você. Porque nessas horas que você vê o seu irmão em declínio, em queda, você tem que orar por ele. Você não tem que ficar escandalizado, não. Ore por ele, deixa ele. É ele que vai prestar conta das ações dele, das atitudes dele. Tá bom? Não firma teus olhos, teus pensamentos nisso, não. Porque isso aí, a queda dele é usada para te derrubar lá na frente. Só isso. Agora, se você olhar para o autor e consumador da sua fé, que ele é o único caminho, é a única verdade e é a vida, você está isento disso aí. Você não está isento da tentação, mas você está isento da queda. Porque você vai aprender aqui dentro, ó, que seus olhos têm que estar fitados nele, Senhor Jesus. Porque é com ele que você cresce espiritualmente. É com ele que você vai para o céu. Não é com o teu irmão que caiu, não. Não é com o teu irmão, com aquela pessoa que te dá um mau exemplo, não. Que te dá um mau testemunho, não. Não é ela que vai te salvar. Não é ela que vai te conduzir à vida eterna. Esse é o erro do homem. Muitos estão fracassados. Muitos saíram da igreja. Muitos estão pensando já em retroceder. Porque está fitando seus olhos no homem. E o homem não adianta. O homem é humano, é falha, é pecador. Não adianta. Quando você fita teus olhos no homem, saiba que você vai ser o próximo da lista do inimigo, da sua alma. Você será o próximo. Lamento em te informar, mas você será o próximo. Agora, se você fita teus olhos em Deus, no Espírito Santo, acabou. Acabou. Você vai aprender, você só tem que aprender. Dentro da palavra de Deus, você só tem que aprender. Agora, se você fita teus olhos no homem, já era para você, tá bom? Sinto muito te dizer, mas jaz. Então, assim, vamos lá. Faça a leitura, leia com carinho, leia com gratidão. Não desista da sua salvação. Porque quando você pensa no seu coração, não quero servir a Deus mais, ou retrocede, saiba que você está colocando a sua alma em condenação. Você mesmo está condenando a sua alma a uma eternidade sem Deus. Porque olha só, olha que no versículo 16 de Romanos 8 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você parou para pensar isso? Você parou para pensar que o Espírito Santo ele testifica? Fica firme, prossiga, continua. Quando você tem esse pensamento, tem essa visão, saiba que essa visão não é sua. Tá bom? Essa visão foi o Espírito Santo que testificou dentro de você. Que você tem que continuar, que você deve continuar essa caminhada. Assim como você deve fazer a leitura bíblica. Porque a leitura bíblica é o próprio Deus te orientando, o próprio Deus falando com você, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo testificando no seu coração que você é filho, herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Você precisa ter essa visão. Mas para você ter essa visão, você tem que trilhar nos caminhos do Senhor.
Já já eu vou te explicar o porquê, tá bom? Trilhe, ore, persevere, leia a palavra. Orar, vigiar e orar, né? Orar e vigiar. Então temos que fazer os dois. Vigiar. Quando o inimigo soprar no teu ouvido, na tua mente, que já era, que porque você vê escândalos, você vê maus testemunhos, esquece isso. Esquece isso. Esquece o homem. Se você tem uma pequena força de orar, ore por aquele que deu um mau testemunho, que deu um escândalo, que através dele veio um escândalo. Ore por ele, sabe por quê? Porque ele é necessitado de oração. Ele é necessitado da intercessão de alguém na vida dele. Porque ele jaz. Tá entendendo? Esse é o processo de Deus na nossa vida. Para sermos filhos, sermos herdeiros, co-herdeiros de Cristo. Há um processo. Não é só batizar. Não é só batizar. É um processo de mudança. Mudança de caráter. Mudança de tudo. Certo? Você precisa entender isso. Porque eu já vi alguns dizer, uma vez batizado já está salvo. Não é assim. Uma vez batizado já está salvo. O batismo é para purificação dos pecados. Certo? Agora, se você voltar a pecar, você vai ser perdoado. Se você se arrepender e não pecar mais, não procurar não fazer aquilo. Tá bom? Porque se você foi batizado, voltou a pecar, voltou pro pecado, na realidade, voltou pro pecado, você precisa rever, tá bom? Precisa rever, não vai nessa conversa não, que uma vez batizado, pronto. Não, não é assim. Porque a palavra diz que no céu não entra pecado. Não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus que fala. Se no céu não entra pecado, uma vez eu fui batizada e voltei pro pecado, como que eu vou entrar no céu? Se no céu não entra pecado. Agora sim, praticou o pecado, arrependeu de alma, porque o arrependimento arde em lágrimas. Arrependeu de alma, não praticou mais, pronto. Continua a jornada, não olhe para trás, continua a jornada. Tá bom? Porque saiba que Deus é Deus de misericórdia. Enquanto o filho dele não vem como juiz, eu e você temos a liberdade de acesso à palavra, à libertação, tá bom? Agora tem que ter cuidado, porque o dia que Jesus voltar, já era. Aí a porta se fecha. A porta da graça na sua vida e na minha vida. Aí já era. Aí jaz, tá bom? E outra coisa que eu vou trazer para vocês também. Agora, vou te mostrar. Para ser filho, para ser chamados filhos de Deus, herdeiro, co-herdeiro de Cristo. Agora vamos ver a natureza pecaminosa, aonde leva, tá bom? E depois vocês vão estar fazendo essa leitura. Natureza pecaminosa. Concentra-se nas coisas da carne. Romanos 8, 5. É morte. Romanos 8, 6. É inimizade contra Deus. Romanos 8, 7. Significa que não temos o Espírito de Cristo e não pertencemos a Ele. Romanos 8, 9. Não está sujeito à lei de Deus. Romanos 8, 7. Não pode agradar a Deus. Romanos 8, 8. Essa aqui é a natureza pecaminosa. Natureza da carne. Agora vamos para a natureza espiritual daquele que serve a Deus, que é chamado filhos, herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Vamos lá. Concentra-se nas coisas do Espírito. Romanos 8, 5. É vida e paz. Romanos 8, 6. Cumpre as obrigações da lei. Romanos 8, 4. Significa que Cristo vive em nós. Estamos no Espírito. Romanos 8, 9. É vida. Romanos 8, 10. Dará vida aos nossos corpos mortais. Romanos 8, 11. Você entende? Procure entender.
tá bom? O que leva a ser chamado filhos, herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Faça essa leitura toda aqui, aos versículos que eu te dei, leia e você vai entender, tá bom? E outra coisa, para você que tem uma forcinha pequena ainda, em suas orações, apresenta as crianças, apresenta os jovens, os adolescentes, porque uma vez criança, ele vai se tornar um adolescente. De um adolescente, ele vai se tornar um jovem. E temos visto muita destruição entre os jovens, crianças, coisas terríveis acontecendo, tá bom? Não é porque a palavra está se cumprindo que vamos deixar à mercê nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, tá bom? Pai e mãe aí, ó, acorda, acorda. A Bíblia diz que filho, naquele grande dia, não vai salvar mãe, mãe não vai salvar e assim por diante. Mas nós sabemos que enquanto esses jovens, esses adolescentes, crianças estão aí, Deus tem o poder para encontrá-los, transformá-los. Assim Deus fala, apresentar o homem na face da terra a Deus. Temos que apresentar. Não esqueça de apresentar. Nós estamos vendo tantas crianças sendo mortas, violentadas, jovens, adolescentes, perdidos na droga, na bebida, na prostituição, tá bom? Isso é grave. Para nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que não é o mal avançando, é o mal avançando e destruindo, né? Ore, apresenta, porque através da sua oração, mesmo você se encontrando fraco, muitas das vezes, mesmo você pensando em retroceder, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, vai fazer uma virada na sua vida. Quando você dobrar com a sua pequena força, você lembrar dessas situações que acontecem nessas vidas, tá bom? Deus pode fazer uma virada na sua vida, porque você está olhando com um olhar de misericórdia para o seu próximo. E é isso que Deus requer de nós. Não cuidarmos só da nossa alma, ajudar o nosso próximo, né? Procure, se acerte com Deus, se você está desconcertado com Deus. Se acerte com Deus, não fica assim como você está, não, tá bom? Procure ler a palavra, procure se orientar dentro dela. Queira ser chamado como filho, como herdeiro, como co-herdeiro de Cristo. Queira ser chamado, tá bom? Não retrocede. Deus não tem prazer na alma que retrocede, tá bom? Leia com gratidão, leia com atenção. E saiba que Deus vai fazer uma virada. E pode fazer uma virada na sua vida. Mas tudo depende de você. Porque a palavra diz, aquele que se chega a Jesus, de maneira nenhuma, ele lança fora. Isso é algo que você tem que se apegar. Porque às vezes o pecado te sufocou. O pecado tirou a sua força, porque ele tira, ele separa, faz uma separação do homem para com Deus, né? Então, se você se encontra dessa maneira, lembra que se você voltar a Jesus, de maneira nenhuma, ele te lançará fora. Tá bom? Tá bom? Entenda que o único pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá bom? As demais, Deus perdoa quando deixamos de praticar, né? Quando colocamos Deus em prioridade na nossa vida. Quando arrependemos. O arrependimento, ele traz consigo a vontade de não praticar aquilo mais. E a pessoa passa a não praticar. Porque o arrependimento é isso. É a prática do pecado. Certo? É não praticar aquilo que é abominável diante de Deus.
Esse é o verdadeiro significado do arrependimento. É não praticar. Possa que venha a vontade de praticar, mas dentro de você nega e não pratica. Isso agrada a Deus. Isso faz com que Ele possa fazer uma grande virada na sua vida. É você procurá-lo e negar a si mesmo. Porque negar a si mesmo é negar nossas vontades próprias. Tá bom? Fiquem com Deus. Em nome de Jesus.